vendo a ideia central do texto e o propósito do apóstolo Paulo. Agora, nós vamos fazer uma pequena digressão, vamos voltar um pouquinho e vamos dar um zoom no versículo 30, porque o versículo 30 possui uma doutrina que foi utilizada para ser o argumento do apóstolo Paulo, mas ela por si só é de grande valia e importância que nós nos debrucemos nela, porque inclusive esse é um texto fundamental e base dessa doutrina. Então, vejamos, irmãos, Romanos, capítulo 8, versículo 30, por favor. Diz assim, irmãos: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Oremos, irmãos, ao nosso Senhor. Nos lançamos agora, Senhor, no exercício, não meramente intelectual, mas no exercício de fé, Senhor. Quando nós nos aproximamos da Tua Palavra, a Santa Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, crendo que elas são o Teu testemunho, Senhor. É a Tua boca para os homens e para a igreja. E nesse sentido, então, Senhor, nós nos assentamos aos Teus pés, rogando ao Senhor que o Senhor nos ensine a crermos corretamente, Senhor, e a vivermos corretamente. Que a Tua Palavra, que é poderosíssima, Senhor, opere em nós, e que Teu Espírito, na instrumentalidade dela, faça em nós o que nós podemos fazer, Senhor. Que creiamos naquilo que Tua Palavra diz, confiemos no Senhor e sejamos consolados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, se tem uma situação ruim que nós não gostamos de vivenciar, é comprarmos algo e esse algo que foi comprado não chegar ou chegar diferente. Recentemente os irmãos viram uma situação, a do nosso irmão Silton aqui na nossa igreja, né? Eu pedi para ele autorização para usar essa história da vida dele. O nosso irmão Silton comprou todo empolgado um livro na internet, um lançamento, estava muito empolgado pelo livro, e então foi surpreendido com um contratempo, isso já o deixou, né, um pouco triste, e daqui a pouco, quando finalmente o livro chegou, que ele abriu a caixa, era outro livro. Não era o que ele havia comprado. Era o mesmo autor, mas não era o livro que ele havia comprado. E isso, irmão, sem dúvida, traz uma tristeza. É algo que nós não queremos passar. Se nós investimos em algo e compramos algo, nós queremos que aquilo que foi investido e comprado nos chegue exatamente como foi posto. Hoje, irmãos, nós veremos que uma compra que foi feita na eternidade, paga na história, ela será entregue sem avarias ou engano. Não será como a compra do nosso irmão Silton, que comprou por algo e chegou outra coisa. Mas aquilo que foi comprado, aquilo que foi pago, vai ser aquilo que será entregue na eternidade, irmãos. E aí, queridos, para essa compra, há uma corrente selando aquilo que foi comprado. E eu quero usar essa imagem, irmãos, da corrente em nosso sermão, em nossa exposição aqui nesse texto, porque o que está diante de nós aqui, irmãos, é exatamente uma corrente de ouro. Várias argolas conectadas uma à outra, garantindo-nos como que uma corrente, fechando uma compra, que essa compra chegará ao fim, queridos, chegará ao seu destino. Em toda, irmãos, essa primeira parte de Romanos 8, nós vimos a obra do Espírito Santo. E nós vimos hoje pela manhã todo o trecho do versículo 28 ao 29, né, o conhecido texto de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós vimos o apóstolo Paulo conduzindo toda a doutrina de Romanos 8 para esse ponto, mostrando que mesmo nós, como filhos de Deus, passamos sim pelas provações, passamos sim pelas tribulações e sofrimentos, mas que Deus está exatamente usando estas coisas para o nosso bem, e esse bem é fazer-nos parecidos com Cristo. Então hoje pela manhã nós nos debruçamos sobre a ideia central, a mensagem central desses 3 versículos. Então agora, irmãos, o que nós vamos fazer é dar um zoom no versículo 30, que é um dos pontos do argumento do apóstolo Paulo, e ver a doutrina que está aqui por trás. E a doutrina que está por trás aqui, irmãos, é a doutrina da salvação. Nesse versículo, o Senhor nos ensina sobre a doutrina da salvação, que é aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou,
e aos que justificou, a esse também glorificou. O apóstolo Paulo nos mostra aqui, irmãos, como eu falei, uma corrente de ouro da salvação com os seus elos inseparáveis, que foram ligados em Cristo, pois em Cristo nós somos predestinados, nós somos chamados, nós somos justificados e nós somos glorificados. Aqui, irmãos, observar essa corrente e crermos corretamente no que está sendo colocado para nós é fundamental, irmãos. Queridos, não é difícil encontrar uma série de visões equivocadas sobre a obra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é difícil encontrar no meio da igreja brasileira, não é difícil encontrar irmãos tentados a defenderem e a crer em coisas que não condizem com a obra de salvação. O que Paulo está falando para nós aqui são exatamente as etapas sumárias, né? O resumo das obras de salvação de Deus em favor do seu povo. Então, termos essas coisas aqui diante de nós, irmãos, é fundamental para nós termos uma visão correta e uma fé correta sobre a obra de salvação de Deus para com sua igreja, para que nós não sejamos conduzidos para o erro ou pelo erro. Portanto, aqui, irmãos, nós veremos duas coisas nesse texto. A primeira é quais são e o que são cada um desses elos dessa corrente, e segundo, quais as implicações delas, ou dessa corrente, ou desses elos, para nós, irmãos. Então, vejamos primeiro, queridos, quais são esses elos. Lemos novamente o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, irmãos, os elos aqui estão claramente postos para nós, né? Cada parte dessa corrente. Inclusive aqui na estrutura que a gente chama de ordem da salvação. Como que cada coisa é feita e executada em favor do seu povo. Nós temos aqui o primeiro elo, a predestinação. O segundo, o chamado, o que Paulo fala aqui, aos que chamou. Então é o chamado, ou uma outra linguagem que nós usamos com frequência é a vocação. O terceiro, a justificação, e o quarto é a glorificação. Você pode estranhar que não há aqui a santificação. Todo o capítulo 8 está tratando de santificação. Então o apóstolo Paulo ele resume isso pulando para a glorificação. Então nós temos aqui diante de nós, irmãos, 4 elos importantes nessa corrente da salvação, que nós devemos crer corretamente para nós não termos uma ideia equivocada da obra de Deus em favor do seu povo. E aqui, irmãos, esses atos ou obras de Deus, que aqui metafórica e ilustrativamente eu tenho chamado de elos, eles dizem respeito à obra de salvação e ao que Deus faz em nós, conduzindo-nos para si. E aqui nós já aprendemos uma coisa importantíssima, irmãos, sobre a obra de salvação de Deus, uma coisa que é recorrentemente afirmada para a igreja e sempre vai ser reafirmado, porque isso é todo momento, a todo instante na Escritura, é deixado claro para a igreja de Cristo. Primeiro ponto, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que, nessa forma que Paulo elenca, é que Deus é apresentado como o agente dessa obra e nós somos os passivos dessa obra. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Todos os verbos aqui, irmãos, estão postos na voz ativa. Nós nos predestinamos, ele predestinou. Nós nos chamamos, ele chamou. Então, ele é o sujeito, ele é o agente que opera essa obra, irmãos. Nós não temos participação na predestinação, nós não temos participação nem no chamado, nem na justificação, nem na glorificação. É a ação de Deus em nós e por nós. Essa é a primeira coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo implicitamente nos ensina aqui, queridos. E como eu já falei em outras ocasiões, irmãos, esse primeiro ensino, essa primeira verdade, é a marca inegável do verdadeiro evangelho e da verdadeira religião. Do Antigo ao Novo Testamento, Deus se revela ao homem como redentor e o homem como incapaz de se redimir. Essa é a base do evangelho, irmãos. Toda a Escritura é para mostrar isso. Vocês não conseguem, vocês não podem, vocês são incapazes. Se eu não for até vocês como agente, vocês jamais virão até mim. E essa é a marca, irmãos, a essência
do verdadeiro evangelho. Esta é a essência do evangelho e das boas novas. Aqueles que são incapazes de, estando mortos, se darem vida, Deus deu vida. Aqueles que perdidos não poderiam encontrar a si mesmos, Deus os encontra. Aqueles que continuariam andando errantes, Deus os arrebanha para si. E quando o apóstolo Paulo nos mostra essa corrente nesses termos, do Deus que faz e fez tudo isso, isso é gritado diante de nós. Ele é o agente soberano, irmãos. A implicação disso, irmãos, é que qualquer religião ou vertente pretensamente cristã que atribua ao homem um papel diferente desse na sua salvação, isto é, um papel de passivo, diferente do passivo, e atribua a ele, na verdade, um papel de ativo na salvação, essa vertente, ela coloca sobre si um selo de falsidade, ou no mínimo, de suspeita. É assim que a gente julga, irmãos, as verdadeiras e falsas religiões, as verdadeiras e falsas doutrinas. Quem é que é exaltado e glorificado? Quem é que é posto como um agente único, soberano e poderoso? Quem é que é posto como humilhado? Se você olhar e ver o homem como exaltado, o homem cheio de poderes e capacidade de negar a Deus, de rejeitar a Deus, de desprezar a Deus, de fazer isso e aquilo outro, e Deus depende do homem, saiba que está diante de você uma clara evidência de uma mentira. E pior, quando é dito que, na verdade, não é uma simples cooperação, mas que você pode fazer. E essa é a marca de todas as falsas religiões, irmãos. Todas as falsas religiões, Deus não é posto como agente. Todas as falsas religiões é o homem tentando alcançar a Deus por suas próprias obras, por sua performance, por sua execução, por sua justiça. E o Evangelho de Cristo é o único que diz: você não pode. E o primeiro anúncio desse Evangelho, além da promessa da semente prometida a Adão e Eva, a imagem que é posta foi exatamente essa. Adão e Eva colhem folhas de figueiras para se cobrir. Deus as tira e diz: vocês não vão se cobrir, porque vocês não sabem se cobrir. Eu providencio vestes a você. Essa é a primeira verdade, irmãos, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui sobre a doutrina da salvação nesse texto. E isso, irmãos, influencia profundamente o conceito de cada uma dessas etapas da salvação, ou elos, como nós estamos chamados da corrente. E essa é a segunda coisa que nós vamos ver. O que é cada uma dessas coisas, irmãos? Então veja, se esse aqui é o conceito geral de Deus como agente e nós como passivos, o Deus que dá e nós recebemos, isso vai afetar profundamente a maneira como nós definimos cada uma dessas coisas, porque é assim que a Escritura vai definir, refletir nesses conceitos. Então, qual é o primeiro ponto, irmãos? Qual é o primeiro elo dessa corrente? Versículo 30, e aos que predestinou. O primeiro elo é a predestinação. Uma palavra que, infelizmente, se tornou muito indesejosa e indisposta no meio da igreja evangélica, motivo de muita briga e discussão. E um detalhe, isso se tornou posteriormente, irmãos, porque no início da Reforma Protestante era passivo entre os reformados e protestantes a doutrina da predestinação. E qual é o ponto aqui, irmãos? Literalmente, irmãos, há uma diferença entre predestinação e eleição, né? E o ponto aqui, quando o apóstolo Paulo usa da predestinação, é que ela envolve um decreto abrangente que conduzirá homens, especificamente, alguns homens, para a vida eterna. Então, predestinação, ela sempre está ligado aos salvos. Quando nós falamos de não salvos, a Bíblia não usa essa expressão predestinação. Na verdade, não usa nada, uma expressão clara. Então, a teologia passou a usar a palavra pré-ordenação. Deus pré-ordena, mas a predestinação é atribuída para os salvos, para aqueles que herdarão a vida eterna. Ou seja, a predestinação é estabelecer previamente o destino em graça de algum ser espiritual. E por que de algum ser espiritual? Porque a doutrina da predestinação ensinada na Escritura Sagrada abrange homens e anjos. Nós temos anjos eleitos e nós temos homens eleitos. Anjos que caíram e homens que caíram, que permanecem a sua queda, que são pré-ordenados para a condenação. Qual o ponto aqui então, irmãos? Que é importantíssimo esclarecer aqui.
A palavra é inegável. O conceito está posto. Predestinação. Algo que previamente é destinado. Mas como é que os homens distorcem essa doutrina? Como é que eles conseguem macular o evangelho nesses termos? Quando fala que, na verdade, a predestinação não é um Deus livre, soberano e gracioso, agindo livremente, escolhendo aqueles que ele quer manifestar sua graça e sua misericórdia. Não. Na verdade, Deus viu lá na frente quem é que ia crer nele, e porque viu que fulano e ciclano iria crer nele, então predestinou aqueles que iriam crer nele. Percebe o que está sendo feito aqui, irmãos? Deus, ele simplesmente predestinou o indivíduo porque viu que o indivíduo ia crer. É o que eles ensinam. Mas não é isso, irmãos, que a doutrina nos ensina, inclusive o ponto que está por trás aqui do Deus como agente. Quando eu coloco as coisas nesse termo, irmãos, na verdade eu estou colocando Deus subordinado à vontade da criatura. E Deus é livre, irmãos. Deus não depende da sua criatura. Livre e soberanamente, ele predestinou. Por isso que uma expressão que é utilizada por nós é a eleição incondicional. Não teve nenhuma condição. Ele não escolheu uns porque são altos ou são baixos, ricos ou pobres, porque iria crer nele ou não iria crer nele. O seu decreto, a sua soberania, não depende do homem. A partir do momento que nós falamos o seguinte, a predestinação é Deus escolhendo aqueles que iriam crer nele, eu estou colocando Deus subordinado à vontade da criatura. Ora, o ser que é revelado na Escritura Sagrada, irmãos, e o ser que a razão santificada conclui de quem Deus é livre. Ele não depende de ninguém. Ele não depende de ninguém. E essa ideia, então, irmãos, dizer que Deus predestinou porque viu que alguém iria crer, colocando a vontade de Deus e a decisão dele em função do homem, ela não condiz com o ser de Deus. E veja, queridos, o texto claramente mostra em duas vezes isso. A predestinação, ela vem antes da vocação. Ou melhor, a predestinação ela não vem antes da vocação, mas a vocação vem depois da predestinação. Veja se ficou confuso, deixa eu explicar aqui. Aos que predestinou, a esses que predestinou, ele chamou. Anteriormente, o apóstolo falou a mesma coisa. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eles foram chamados segundo o propósito. A predestinação vem antes da vocação. Não é a vocação no tempo, a crença no tempo, e então Deus na eternidade predestinou. Não. A predestinação é a base da execução da sua obra redentora, irmãos. Assim como o efeito não vem antes da causa, a vocação ou o chamado não deve vir antes da predestinação, pois ela é o efeito da predestinação e não a causa. E não a causa. Em outras palavras, Deus não propôs ou decretou nada simplesmente porque ele previu isso como futuro, ou porque ele percebeu que isso aconteceria sob certas e certas condições. Ele soberano e livremente disse, é assim que será. E assim é. E assim será até o final, irmãos. Veja, nós lemos Romanos 28 hoje pela manhã e claramente ele falou isso. O chamado depende da predestinação. Ela está dependente de algo que vem antes. Mas vem o segundo ponto, então, irmãos, que é o chamado, o segundo elo. O que é isso, queridos? O que é esse chamado ou vocação? E aqui eu cito, irmãos, a nossa pergunta do breve catecismo, a 31, porque ela explicitamente pergunta o que é a vocação eficaz. O que é isso? Resposta, a vocação eficaz é a obra do Espírito de Deus, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, renovando a nossa vontade, ele nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo que nos é oferecido livremente no Evangelho. Qual é a ênfase aqui, irmãos, nessa doutrina? Deus predestina, Deus chama. Aí alguém fala assim, mas pastor, isso quer dizer que se a pessoa é predestinada para a salvação, não importa se ela vai crer em Cristo, ela vai ser salva de qualquer jeito? Não, percebe, irmãos? Os elos são inseparáveis. Ordinariamente, aquele que é predestinado, ele vai ser chamado. E a ênfase aqui do chamado está exatamente nisso, irmãos. O chamado externo da pregação, a pregação do evangelho é livremente ofertada a todos. Cristo é exposto a todos os homens.
o chamado externo. Arrependa-se e creia. Volte-se para Cristo. Abandone os seus pecados. E aí vem um chamado interno, que é o ponto que o apóstolo está falando aqui e que o nosso catecismo coloca ênfase. Os homens ouvem o chamado externo, mas os seus ouvidos são surdos. Se o Espírito não lhes der ouvidos para ouvir, se o Espírito não lhes der olhos para ver, nós não queremos em Deus. Então a vocação eficaz é essa, irmãos. É Deus rompendo a nossa surdez. É Deus saculejando-nos. Estávamos mortos, Ele nos dá vida. Levanta a nossa mão, coloca Cristo nela, a mão da fé, e fecha de uma forma que nunca mais ela é aberta. Chamado eficaz. Se Deus chama, aqueles que Ele chama virão de uma forma irresistível. Os decretos de Deus, irmãos, os propósitos deles não podem ser violados, nem resistidos. Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele diz, Ele faz. E é isso, irmãos, que essa doutrina nos ensina. Por exemplo, uma das maiores imagens, irmãos, que nós temos... Uma das maiores imagens, irmãos, que nós temos da vocação eficaz está em Ezequiel 34. O Senhor leva o profeta Ezequiel para um vale de ossos, secos. E ele diz: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Chama o Espírito sobre esses ossos. Era vale de ossos secos. Eles não tinham condições alguma de ter vida em si mesmos. Eles não se levantariam por si mesmos. O que era necessário? A pregação, a profecia, então o Espírito vindo e dando vida àquele vale de ossos secos, e esses ossos secos se levantaram, colocaram-se sobre músculos e tendões e ficaram firmes. Essa é a imagem da vocação eficaz, irmãos. Nós somos mortos e Cristo nos chama. Abra, por favor, João, por favor. João capítulo 10. Versículo 16. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, mostrando que a sua obra não foi para alcançar apenas judeus, mas também gentios de entre toda a nação e no tempo e no espaço. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Elas ouvirão a minha voz. A marca de um crente é essa: ouvir a voz de Cristo e acatá-la. Versículo 25, 27, ainda do mesmo capítulo, irmãos. Novamente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou ainda, irmãos, 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Perdão, irmãos, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo, falando nessa igreja, ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, em um só texto, o apóstolo Paulo junta as duas doutrinas, as duas realidades. Ele vos escolheu para a salvação, e ele fez isso por meio do Espírito e por meio do nosso Evangelho. O Evangelho pregado e o Espírito que opera por meio desse Evangelho, chamando os homens para si, irmãos. E aqui, queridos, é fundamental a obra do Espírito, essa vocação eficaz, unindo o elo da predestinação com o elo do chamado da vocação. Porque se ele não agir, irmãos, nós não sairemos do lugar. Nós somos como mortos. O apóstolo Paulo fala claramente em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E foi nesse estado que ele vos deu vida.
para que vocês então possam ir e dar frutos por meio da fé. Aí o autor de Hebreus fala: quem é que nos dá a fé? Cristo é o autor e consumador da fé. Tudo isso está envolto ao chamado, irmãos, e a vocação eficaz. A pregação do evangelho é posta para o mundo. Muitos homens ouvem e continuam como mortos, porque o poder não está neles. É o Espírito que soberanamente sopra e dá vida e dá poder. Terceiro, irmãos, a justificação. Volta comigo para Romanos. Aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E o que é justificação, irmãos? Inicialmente, vamos novamente também usar o nosso breve catecismo, né, que ele resume muito bem essa doutrina. Ele diz: a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé somente. A ênfase aqui, irmãos, está sobre a imputação da justiça de Cristo sobre nós. É um ato judicial, como um criminoso que é posto diante de um juiz, então é declarado inocente. É um ato judicial. Abram, por favor, Romanos, irmãos, aqui ainda na Epístola do Apóstolo Paulo, no capítulo 3, 4 e 5, ele discorreu sobre a justificação. E há muitos aspectos aqui ensinados, mas no capítulo 4, nós temos o conceito dela propriamente dito, do que ela é e como ela é operada. Veja, nós não vamos ler todo o capítulo, irmãos, mas percebam os destaques, né? Versículo 2: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Por que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o versículo 5: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aí versículo 6: Deus atribui a justiça independente das obras. Versículo 9, finalzinho: visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para justiça. Agora veja por favor, versículo 11: a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Novamente, por favor, o versículo 22: pelo que também foi também imputado para a justiça. Imputado para a justiça, por meio da fé. Imputado para a justiça, por meio da fé. É isso que é a justificação pela fé, irmãos. A justificação pela fé, queridos, e especialmente a crianças, é como se nós fôssemos nos apresentar diante de um grande rei, de um glorioso e belíssimo rei, e nós não tivéssemos vestes para nos apresentarmos diante dele. Nós estivéssemos nus ou mal vestidos. Então esse rei providencia uma roupa belíssima que nos faz ser aceitados diante dele, aceitos diante dele. É a justificação. A justiça de Cristo é imputada sobre nós, enquanto os nossos pecados foi imputado sobre Cristo na cruz. Ele foi punido como se ele fosse pecador como nós, quando ele não era. E nós somos justificados não por nossa justiça própria, nós não somos justos, mas porque ele é justo. Deus predestina, Deus chama, Deus justifica a esses que ele chamou. E o último elo, irmãos, é a glorificação. E o que é a glorificação, irmãos? A glorificação ela está intimamente ligada com a doutrina da ressurreição. Então, por isso, eu vou citar a pergunta 87 do nosso Catecismo Maior, que também resume essa doutrina da Palavra de Deus, dizendo: o que nós cremos acerca da ressurreição? Resposta: nós cremos que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, tanto de justos quanto de injustos. Então aqueles que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que estão na sepultura, estando então novamente unidos à sua alma para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. O corpo dos justos, pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, será ressuscitado em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. E os corpos dos ímpios serão, por ele, por Deus, ressuscitados para a desonra, como um juízo ofendido, né? Como um juiz ofendido. O ponto aqui, então, irmãos, o que é ser glorificado, né? O que é
esse último elo da corrente que o apóstolo Paulo está falando. É que no último dia, nós estamos vivendo, irmãos, desde a nossa conversão, um estado que nós chamamos assim de já e ainda não. Nós achamos justos por causa da justiça de Cristo, mas ainda nós não somos justos em nossa natureza. Nós já somos filhos de Deus. Aí o apóstolo João fala, mas nós ainda seremos como o Filho de Deus perfeito. Nós já estamos no reino de Cristo, mas esse reino ainda virá em poder e glória. Ele veio invisivelmente e sem glória externa, para que os homens creiam nele pela fé e não pelos olhos, pela vista, pela pompa. Então é o já e ainda não. A obra que é iniciada, chamado justificação, santificação, vai culminar na última obra, que é a glorificação. Os nossos corpos e nossa alma serão totalmente transformados para que o pecado seja erradicado da nossa vida e do mundo, irmãos. Nós não mais pecaremos. Nós seremos como ele é. Abram, por favor, irmãos, 1 João. E aqui vem um ponto, irmãos. A comunhão, ou melhor, a glorificação é o culminar dessa corrente. Nós seremos transformados, o pecado será erradicado, o mundo será restaurado e nós usufruiremos plena e perfeitamente da comunhão com Deus Trino. Veja 1 João, capítulo 3, versículo 2. Por favor. Versículo 1, irmãos, inclusive. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a promessa, irmãos, e o cume dessa corrente, esse último elo. Nós seremos como Cristo. Vocês percebem por que o apóstolo Paulo colocou essa doutrina aqui, quando ele acabou de falar sobre provação, quando ele acabou de dizer que Deus está usando as provações para nos forjar a imagem de seu Filho. Ele está mostrando que, por meio das provações, ele está fazendo aquilo que ele vai consumar. A glorificação é efetivar a imagem de Cristo nos seus povos, nos seus filhos. Então, os sofrimentos e as provações é exatamente esse processo nessa vida, nessa era, até que absolutamente, perfeitamente, arrebatadoramente, nós sejamos feitos isso plenamente no último dia da humanidade e dessa era. Então vem aqui, irmãos, uma terceira e última coisa nesse primeiro momento, né? Entendendo esses elos, predestinação, vocação, justificação e glorificação, tem um ponto que é fundamental aqui em tudo isso, irmãos, que não é afirmado aqui nesse texto, mas que em diversos outros textos isso é afirmado, como por exemplo, quando nós expusemos mês passado à igreja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Como que essa corrente é feita? Essa corrente, irmãos, não é simplesmente elos soltos que Deus vai e junta. Não, irmãos, a Escritura claramente nos mostra que essa corrente é uma corrente de ouro da salvação, com seus elos inseparáveis que foram ligados em Cristo. O que é que liga cada uma dessas coisas, irmãos? Não essas coisas isoladas, predestinação isolada, chamado isolado, justificação isolado, glorificação isolado. Porque se fosse assim, você poderia ter qualquer uma dessas coisas sem ter Cristo. Mas Deus uniu essas coisas inseparavelmente. Como que elas foram unidas? Em Cristo. Efésios capítulo 1, Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos santifica em Cristo. Deus nos justifica por Cristo e na união com Ele. Então, todos esses elos, irmãos, são feitos em Cristo. E isso aqui, irmãos, é fundamental
para que nós entendamos uma coisa. Se você não tem Cristo, você não tem nenhuma dessas coisas. Mas se você tem Cristo, essa corrente envolve você de uma forma inquebrável. O nosso ponto não é, pastor, mas eu não sei escutar os decretos de Deus. Será que eu sou predestinado? O ponto não é esse. Deus não nos revela essa doutrina para que nós fiquemos especulando a sua mente. Deus nos revela essa doutrina para que nós minimamente entendamos a sua glória na sua obra. Mas o que ele requer de nós é isso. O Cristo que é anunciado é o Cristo que liga todas essas coisas. Você não é chamado para escutar se você é predestinado, etc, etc. Não. Você é chamado a crer, a confiar em Cristo. Se você tem Cristo, você tem essa corrente. Se você não tem Cristo, você não tem essa corrente. De forma que, então, irmãos, se nós somos amarrados por essa bendita corrente, nós temos Cristo e Cristo nos tem. Essa compra é garantida. E ela só subsiste por causa da obra de Cristo. Se Cristo, irmãos, não fosse o mediador eleito por Deus, essa corrente não existiria. Nisso aqui, então, irmãos, a aplicação primeira que nós devemos ter aqui é simplesmente nós crermos no que é revelado, irmãos. Nós cremos no que é revelado, queridos. Veja, às vezes a gente entende, eu já falei para a igreja sobre isso, que a aplicação só é aplicação se for prática. Ou seja, faça isso, faça aquilo outro, faça isso, faça aquilo outro. Mas a aplicação também é creia nisso e creia naquilo outro. Creia correto e não creia errado. E dentro de um texto como esse, irmãos, num contexto que nós vivemos, o chamado de Deus é esse. Igreja, creia corretamente na obra de salvação. Creia corretamente sobre a predestinação, sobre a vocação, sobre a justificação, sobre a glorificação. Não misture coisas que são imisturáveis. Não fique querendo abrir concessões e negociando verdades. Não coloque ao evangelho e a obra de Cristo debaixo do racionalismo. Das coisas de razão. Que, inclusive, irmãos, a resistência de muitas outras doutrinas na história da igreja se deu por causa do racionalismo. Muitos rejeitam, por exemplo, a doutrina da predestinação, porque na cabeça deles é irracional isso. Porque Deus, então, não seria... Não. A Escritura revela isso. E Deus claramente revela o porquê que ele age assim. O que é requerido de nós? Crer. Crer no que Deus fala, irmãos. Nós devemos avançar, então, queridos, rumo à maturação da nossa fé. Aperfeiçoando, amadurecendo, crendo corretamente naquilo que o Senhor nos chama. Então vem a última coisa, irmãos, por implicação geral do que a Escritura nos ensina sobre essas doutrinas, queridos. Quais são as implicações dessa corrente para nós? A obra perfeita do Senhor em favor do seu povo. A primeira, queridos, diz respeito à imutabilidade dos propósitos de Deus. De uma forma bem simples. Os que predestinou, esses, e apenas esses, são chamados. Os que ele chamou, esses, e apenas esses, vão ser justificados. E os que ele justificou, esses, e apenas esses, serão glorificados. É imutável, irmãos. Uma ilustração, em termos de ilustração, irmãos, o número não é esse, certo? Obviamente não é esse, eu não sei qual é o número. Mas em termos de ilustração, se Deus predestinou 100, 100 serão chamados em toda a história da humanidade. 100 serão justificados e 100 serão glorificados. Não será 99. Ele predestinou 100, mas na verdade 99 foi glorificado no final. Ele predestinou 100, mas na verdade 101 foi glorificado. É imutável o seu plano. Ele estabeleceu e ele executa. Qual é o ponto disso aqui, irmãos? Quando nós entendemos isso, irmãos, isso não quer dizer, aqui vem uma questão importante, que nós sabemos quem são esses, né? Abram, por favor, 2 Timóteo, por favor. Capítulo 2, versículo 19. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor
conhece os que lhe pertencem. Ponto. Quem é que conhece os seus efetivamente? Os que creram, os que estão crendo e os que ainda vão de crer? Deus. Ele conhece. E da nossa parte é o quê? E mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, a sua preocupação não tem, será que eu sou eleito, será que eu não sou eleito? A sua preocupação é, aparta-te da injustiça. Creia em Cristo e procure uma vida santa e obediente a Ele. Essa é a tua preocupação. Entendido isso, então, irmãos, não compete a nós saber a predestinação de terceiros ou de outros, nem mesmo a nossa, embora o apóstolo Pedro nos chame a confirmar a nossa eleição, isto é, a buscarmos a certeza de salvação. Cabe-nos somente, irmãos, viver e crer o que Ele ordenou, confiando nele e buscando essa certeza de salvação. Porém, irmãos, a imutabilidade de Deus quer dizer que o seu plano é imutável. Sabe o que isso aplica para você, irmão? Essa corrente é inquebrável. Se você confia em Cristo e a sua confiança está posta nele, do início ao fim, você professa Ele como seu Salvador, você pode fechar os seus olhos com essa segurança. Não depende de você. No último dia, quando o seu corpo dormir, você morrer, porque essa corrente é imutável, você pode ter esperança e morrer nessa esperança de que você será glorificado. É imutável a obra de Deus, irmãos. Segundo, não tem como ter um sem ter outro. E aqui eu quero aprofundar aquela questão que eu falei anteriormente, irmãos, né? Consequentemente, não ter um desses elos, se você não tem um desses elos, você não pode ter o outro. É inconcebível a pessoa assim, fulano é predestinado, mas na verdade ele nunca foi justificado. Não, fulano, ele vai ser glorificado, mas ele nunca creu em Cristo. Não tem como você ter uma coisa sem ter outra. Isso aqui, irmãos, é uma bomba em muitos enganos, irmãos. Ordinariamente, queridos, não se deve esperar salvação sem ter experimentado em Cristo essa corrente inseparável, irmãos. Cristo, ele chama os seus ordinariamente pela pregação da palavra, justifica-os por meio da fé, santifica-os e glorifica-os no último dia. E aqui vem uma bomba, irmãos, em 3 coisas pelo menos. Uma bomba na presunção carnal, dos que pensam que herdarão o reino dos céus, quando desprezam estas coisas. Ah, não, eu vou estar com Deus nos céus, eu vou ser glorificado. Ah, mas crer em Cristo, entregar minha vida a Ele? Não, jamais. Se você não quer crer em Cristo, você não é justificado. Pare de nutrir a presunção carnal de que você será glorificado. É a implicação natural desse texto, irmãos. A segunda bomba, irmãos, é uma bomba contra a superstição. Ou melhor, segundo, contra a invenção dos homens que procuram meios de salvação diferentes desses pontuados. Essa é a estrutura da obra de salvação de Deus. Aí vem a igreja de Roma, inventa que há uma outra coisa, outra forma de justificar o homem. Aí vem uma outra religião e inventa isso. Aí vem a moralidade. Não. O que está nessa estrutura da salvação é a certeza e da forma como Deus executa a sua obra. E por último, irmãos, isso também é uma bomba na superstição de achar que algum homem, tendo vivido para si mesmo em rebelião contra Deus, pode estar, talvez, quem sabe, desfrutando da presença de Deus. Irmãos, é muito comum ver essa superstição. Quando o ímpio morre, aí todo mundo... obviamente, é um ser humano, isso tem valor, né? Mas aí começa alguns crentes assim, a elucubrar. Mas será? Será que ele não vai estar lá? Será que ele não foi salvo? Veja, irmãos, nesse último caso é importante dizer uma coisa. É melhor nós nos surpreendermos com um arrependimento e uma conversão nos últimos minutos da vida de um ímpio, ao chegarmos lá no reino dos céus e vermos ele lá, do que nós ordinariamente diminuirmos o evangelho e a necessidade de Cristo, ou pressupormos algo diferente do ordinário. Nós não podemos diminuir o evangelho, irmãos. Ninguém será salvo sem Cristo. Não há como um homem se apresentar diante de Deus sem a confiança posta em Cristo. Essa é a estrutura da salvação, irmãos. Portanto, aqueles que nutrem esse tipo de superstição carnal, diante dessas verdades, essa corrente, irmãos, não podem continuar sustentando isso. Não podem continuar sustentando isso. Mas vemos uma situação extraordinária, irmãos, que nós entregamos ao desígnio de Deus.
e essa nossa confissão fala claramente. As crianças eleitas morrendo na infância são regeneradas e salvas por Cristo, por meio do Espírito, que opera quando, onde, como lhe apraz. Do mesmo modo, são salvas todas as pessoas eleitas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. É uma exceção do extraordinário. Possa ser que ocorra esse tipo de coisa e nós entregamos isso a Deus, mas isso não faz de você pegar, e aqui é o ponto, que todos os que morrem nessa situação são necessariamente eleitos. Nem isso é o fundamento de qualquer outra coisa externa para a salvação, mas que dentre os infantes e aqueles que não têm condições de serem chamados, vindo a morrer antes, Deus pode agir assim. É extraordinário, não é ordinário, de nós chegarmos a sugerir que é uma pessoa que despreza a Cristo e morreu desprezando a Cristo, que no final das contas ela vai ser salva. A obra de Cristo não pode ser diminuída, irmãos. Ou os homens creem nele, ou não serão salvos. Isso não é um pastor Magrela Ré que está falando, não, irmãos. João capítulo 3, versículo 33 a 36. Aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado, Cristo fala. Mas aqueles que creram nele já estão vivos, já receberam a vida eterna. Então, irmãos, que ninguém se engane. Se não tem a Cristo, não tem essa corrente amarrando, e se possui o primeiro elo, terá todos os demais. Ter os demais é evidência de ter o primeiro. E por último, irmãos, a implicação desse elo para a nossa vida, queridos, é a certeza e segurança de salvação. Isso aqui, irmãos, é para o crente. Essa corrente é para o crente no Senhor, motivo de certeza e de segurança. Como eu disse, irmãos, nós não somos chamados a sondar os decretos de Deus. Porém, Pedro falou claramente na sua epístola, irmãos, que nós devemos buscar a certeza individual da salvação. É possível, pastor? É sim. A Escritura nos mostra que é possível e nos encoraja a isso. Nos encoraja a procurarmos essa corrente em nós, essa bendita corrente, nos protegendo, nos amarrando e nos segurando para Ele, como que garantindo a sua compra. É possível, irmãos. E ela é exatamente, irmãos, motivo de segurança. Aqueles que se entregam a Cristo podem ter a certeza e a segurança, a partir desse texto, de que você estará com Cristo. Esse texto foi posto para isso, irmãos, para consolar o nosso coração. Diferentemente, queridos, da compra do nosso irmão Silton, que ele fez, e frustração atrás de frustração, Deus não será frustrado, irmãos. Ele decidiu comprar, ele comprou, ele receberá a sua compra. Sem mais, nem menos, nem mais, nem menos, sem diferença ou mudança, mas exatamente aquilo que ele comprou. E essa é a base do nosso conforto, essa é a base da nossa segurança. Se estamos em Cristo e Cristo é nosso, então nós podemos confiar de que essa corrente nos envolve e que nós seremos entregues a Ele no último dia. Como um puritano, já falei dele para vocês em outra situação, o David Dixon, nos seus últimos minutos de morte, ele disse: eu peguei as minhas boas obras e as minhas más obras e joguei todas elas diante de Deus e corri para Cristo, porque é nele que eu tenho essa certeza, é nele que eu tenho essa segurança. E essa corrente, irmãos, é exatamente para isso. Você, crente sincero e verdadeiro, anda angustiado com a sua salvação? Você tem sido tentado a pensar em um Deus como inconsistente, tal qual nós somos? Pois olhe para essa corrente e olhe para o Cristo que une essa corrente e seja fortalecido. E saia daqui hoje com a certeza que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele concluirá essa boa obra. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, bendito és tu, Senhor, porque nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, em razão da quebra do pacto pelo nosso primeiro cabeça, Senhor. Nós estávamos entregues a nós mesmos, Pai. E se tu não viesses até nós, nós jamais, Senhor, jamais iríamos até ti. Louvado seja o Senhor por esse pequeno versículo que tu inspiraste ao teu servo apóstolo Paulo, a fim de fundamentar uma doutrina e nos consolar no meio das provações, mas mostrando-nos também, Senhor,
a tua obra de salvação para com a tua igreja, Pai. Que nós confiemos tão somente no Senhor, que nós sejamos enrolados, Senhor, e amarrados por essa bendita corrente, que nós sejamos encontrados em Cristo, Senhor, porque nós estamos em pacto contigo, e Cristo é nosso, e nós somos dele. Nós podemos ter essa certeza de que no último dia nós seremos entregues a Ti. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece aqueles que andam angustiados, Pai, por causa da sua salvação. Que o Senhor repreenda aqueles que andam displicentemente, não lida com a sua salvação, Senhor. E que no final de tudo isso, Tu sejas glorificado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.